Louvado seja o Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de podermos aprender algo que Ele fez gerar. E eu acredito que, assim, até quando eu digo para vocês que para mim é um desafio estar aqui fazendo esse encontro, estando com vocês nesse encontro, é porque eu sei que quando o Senhor já prepara o próximo, algo vai acontecer no meu espírito. Ele vai me ensinar algo. Eu acredito que o maior desafio de quem ensina é passar primeiro pelo caminho para depois mostrar para quem está vindo. Olha, o caminho é esse. E muitas vezes você ir à frente do caminho, você aprender algo para poder ensinar, eu acredito que na maioria das vezes é bem doloroso, é bem difícil. Você como mãe, você já passou pelas suas experiências, você já trilhou os seus caminhos, e hoje quando você diz para o seu filho assim, filho, faça isso, ou não faça isso, é porque quando você lembra das experiências, você sabe o que você passou e o que você sentiu. E é da mesma forma, o pregador, a pessoa que vai ensinar, a pessoa que vai ministrar uma palavra, essa palavra quando ela vem com vivência, é outra coisa. Ela é outra coisa. E a mensagem que Deus colocou no meu coração não foi nesses últimos dias, já veio de um tempo, desde que quando começou a preparação para esse dia, o Senhor começou a ministrar algo no meu coração, e por algumas vezes eu disse para Ele assim, Pai, isso não, por favor, eu não quero falar isso. Eu não quero, porque não quero que essa mensagem seja a minha mensagem. Não quero que essa mensagem saia da minha boca, porque eu sou a que mais preciso aprender sobre ela. A que mais preciso. E o tempo foi passando e o Senhor foi amadurecendo, e toda vez que eu lembrava dessa mensagem, em muitos momentos eu falava, Senhor, mostra outra coisa. Em outras palavras, deixa eu falar outra coisa, deixa eu dividir outra coisa. O Senhor tem feito tanta coisa linda na minha vida, tem feito tanta coisa especial, tantas coisas que eu sei que são encorajadoras. Mas o grande desafio de viver uma vida com Jesus é viver em obediência. Se eu puder resumir para você, em uma palavra, aquilo que o Senhor espera de nós, é obediência. Porque na obediência a gente expressa amor, a gente expressa respeito, a gente expressa devoção, a gente expressa... Você que tem o seu filho, o que você mais espera dele é que ele te obedeça. E com o nosso Deus, que é o nosso Pai, não é diferente. E aí o tema que nasceu foi um tema que de fato assim, Deus já tem ministrado isso no meu coração há muito tempo. E esse ano foi um ano assim muito forte, muito aprofundado, muito onde Deus de fato ele cavucou muito sobre esse tema no meu coração, que é de volta à essência. De volta à essência. Quando eu iniciei o culto e a primeira palavra que eu falei com vocês, falando sobre a nossa feminilidade, isso também está incluído, porque nós fomos criadas por um propósito. Mas não é para ser somente filhas e sermos femininas. O maior propósito que Deus criou a mim e a você é para que Ele seja glorificado. É para que Ele tenha prazer. E talvez essa noite você vai ser até mesmo confrontada com algumas coisas que você vai ouvir, assim como eu fui. Talvez você não entenda algumas coisas hoje. Talvez algumas coisas você só vai entender um pouco mais para frente. Em alguns momentos vamos ter, talvez, alguma palavra de exortação. E eu peço para você que você ouça com amor. Porque eu vou falar para você com amor, assim como o Pai falou comigo. Mesmo, voltando a dizer para você, que eu dizia para o Pai, não quero, Pai, falar isso. Usa outra pessoa para exortar. Usa. Mas, se Ele confirmou no meu coração essa palavra, eu quero falar para você, eu quero levar ao teu coração com muito amor, com muito respeito,
porque eu não sou melhor que vocês. E eu apanhei primeiro. Resumindo, eu apanhei primeiro. E aí, o papai bate devagar, porque ele é amoroso, mas ele puxa a nossa orelha muitas vezes, tá? E o que eu quero dividir com você essa noite, talvez em alguns momentos possa até doer, você ouvir, você refletir sobre isso, mas receba com o seu coração aberto, sabendo que você está sendo amada, porque a palavra de Deus diz que o pai exorta o filho que ele ama. E como ele me ama, eu quero que ele me exorte. E eu creio que você também quer que ele te exorte em alguns momentos, para que você melhore, para que você cresça, desenvolva, para que você saia talvez de algum lugar de engano, de perdição. O Senhor, Ele quer nos restaurar a nossa criação original. E a pergunta que eu faço, e que talvez você possa até se fazer a partir de então, é: aonde foi que nós nos perdemos? Aonde foi que nós nos perdemos como filhos? Eu falo até filhos, porque eu sei que tem famílias que assistem em casa, né, a esposa com seu marido, com seu filho. Aonde nós nos perdemos como servos? Aonde nós nos perdemos como mulheres? E aí, essa mensagem, ela fez justamente eu fazer essa viagem, porque Ele quer nos restaurar a nossa criação original. Ele quer nos levar a esse processo de restauração, e eu tive um ensinamento muito lindo sobre essa palavra, que eu quero dividir com você. Restauração é diferente de transformação. Você pode pegar uma cadeira e você pode restaurá-la, ou você pode transformá-la. Como que você faz isso? Para você transformar uma cadeira que está... Essa cadeira, por exemplo, que é preta, você pode transformar numa cadeira azul, é só você pintar. Você pode transformá-la numa cadeira de tecido, fazendo um forro e colocando em cima. Você pode transformá-la de diversas formas. Você pode lixá-la, e você pode, enfim, encapá-la. Agora, restauração é você fazer com que a cadeira seja aquilo que ela foi quando ela foi criada. Essa cadeira nós já sabemos que ela foi criada preta. Então, não tem como restaurar. Mas você que tem um móvel antigo em casa, talvez você tenha aquela herança de família, aquela estante que foi da avó, da tataravó. E se você tiver o desejo de restaurá-la, vai ser um trabalho muito maior do que simplesmente transformá-la. Para transformá-la, você pode pintá-la, você pode colocar um plástico, né? Enfim... Eu não sei como é que é o nome daquele material que cobre. Você pode botar um material diferente para cobrir, você pode botar uma outra fórmica por cima, uma outra madeira. Mas para você restaurar, você precisa entender como que aquele móvel ele era quando ele foi criado, lá no ano em que ele foi criado. Talvez aquele móvel que foi criado lá em 1930, 1940, quando era da sua avó, da sua bisavó, ele foi criado com uma madeira específica, aquela madeira tinha aquela cor específica, ela tinha aquele cheiro específico, ela tinha aqueles puxadores que não existem mais, porque já foram trocados, e aí você vai ter que fazer uma pesquisa, uma procura, qual era o puxador, eu quero um puxador daquela época. Ou seja, restauração fala justamente de voltar a ser o que era, o que foi criado inicialmente, e isso dá trabalho. E é o que Jesus veio para fazer com a gente. Ele veio para nos restaurar aquilo que éramos para ser desde quando o Pai nos criou. E aí, isso dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque começa uma quebradeira. E é um processo que a gente entra e que não tem volta. É um processo onde você começa a ver coisas saindo de você e que você diz, caramba, isso estava aí, isso estava em cima, essa pintura estava por cima dessa, que estava por cima dessa, era essa cor, não era essa, também não era essa. De onde está vindo tudo isso? Porque o Senhor começa a arrancar tudo aquilo. E esse processo, muitas vezes, ele é doloroso, ele é demorado, mas é Ele que vai fazer a gente viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. E talvez você pense assim, pastor, é isso que eu preciso. Eu preciso de uma restauração, eu preciso que Jesus entre na minha vida.
e quebre tudo. Arranque tudo do lugar, porque eu, olhando para a minha essência, eu já não sei nem mais quem eu sou, o que eu sou e para que eu nasci. E o Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa noite justamente para nos chamar, para entrar nesse processo com Ele. A boa notícia é, nós não vamos estar sozinhos nesse processo. A gente não passa por isso sozinha. Ele quer nos levar à humildade do início, a sermos satisfeitos nas pequenas coisas. Ele quer nos levar a olhar para o que de fato importa. Ele quer nos levar a um retorno à simplicidade. Você lembra quando você era criança? E que você, talvez você tinha esse hábito, eu lembro bastante disso, que quando eu viajava de carro com meu pai, com a minha mãe, eu não me preocupava quando que a gente ia chegar no destino. A gente entra no carro, senta no banco de trás e a gente diverte, a gente curte, a gente celebra, a gente desfruta da viagem. Você lembra que quando você era criança, você ganhava alguma coisa, um bombom, uma bala, e aquilo já te trazia muita alegria e satisfação? O Senhor quer nos levar de volta para esse lugar, aonde os nossos desejos, os nossos anseios sejam alinhados com aquilo que Ele tem e quer para nós. Não importa o tamanho, e não importa o destino, o que importa é a jornada. Talvez você hoje é essa pessoa que diz assim: pastora, eu estou correndo atrás dos meus sonhos e eu só vou ser feliz, eu só vou sossegar, eu só vou descansar quando eu chegar lá. O Senhor te trouxe para o lugar certo para você ouvir essa mensagem. Filha, desfruta a viagem comigo. Vamos voltar àquilo que de fato importa, a colocar os olhos naquilo que de fato importa. Eu estou fazendo essa introdução e nós já vamos entrar no personagem que o Senhor colocou no meu coração essa noite, tá? Ele quer nos levar de volta para a nossa essência. E aí, eu fiz uma pesquisa simples, né? Para saber o significado da essência. O que significa essência? Essência é aquilo que é central. É a mais importante característica de um ser. É o atributo central. É determinada qualidade em seu mais alto grau. E essência também é óleo fino e aromático. É aquilo que é extraído de folhas, flores e frutos. Essência é aquilo que sai quando a gente é espremido. Essência é aquilo que fica quando a gente é moído no processo de restauração. Essência é aquilo que é revelado quando a gente abre mão de tudo que a gente colocou em cima de nós. Todos os títulos, todas as preocupações, todos os anseios, os objetivos, os hobbies, os diplomas, tudo isso. Quando tudo isso sai, quando tudo isso acaba, o que fica é a nossa essência. E é isso que o Senhor quer que nós venhamos atentar essa noite, prestar atenção e buscar para que Ele nos revele. O personagem que o Senhor colocou no meu coração hoje, eu até vim falando com meu esposo no carro, eu falei assim: amor, eu vou falar de um personagem hoje que eu particularmente eu ouvi pouco sobre ele. E a característica dele que me chama a atenção justamente tem a ver com o que nós estamos falando. É sobre Estevão. É um homem. Os homens abençoando a gente aqui no nosso momento. Isso é muito lindo, a gente aprender com todos, com as mulheres e com os homens da Bíblia, com o exemplo deles, os exemplos deles, né? E eu quero fazer uma introdução rápida para a gente poder entrar no cerne dessa mensagem. Você que trouxe a Bíblia e quiser abrir, você acompanha comigo lá no livro de Atos, no capítulo 6, a gente vai começar lendo do início, quando Estevão apareceu. Estevão, ele é um discípulo de Jesus, e a passagem dele, o relato sobre ele na palavra de Deus, ele é bem pequeno, ele é bem curto, mas ele é muito significativo.
Ele é muito valioso, ele é muito precioso. E, de fato, quando o Senhor começou a trazer esse exemplo no meu coração, eu confesso para vocês que eu não entendia como que eu ia falar sobre ele, mas o Senhor claramente me mostrou o que eu ia dividir com vocês a respeito do exemplo de Estevão. Estevão, ele foi esse discípulo improvável, não fala exatamente como que ele chegou nessa família de discípulos, não se fala a idade dele, mas historiadores, relatam ali que ele tinha mais ou menos idade na casa dos 20, poderia ter 27, poderia ter 26, poderia ter 29, então eu não posso afirmar para vocês, mas era um discípulo jovem. E era um discípulo que ele foi chamado para fazer algo que aos olhos de muitos, e talvez hoje aos olhos, até mesmo hoje, aos olhos das pessoas, poderia ser algo que seria dito como um serviço irrelevante. Diz assim, lá no capítulo 6, no versículo 3. Não, vou começar a ler do 1 para você entender qual era o serviço que ele foi escolhido para fazer. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E aí o serviço que Estevão ele foi selecionado, foi convocado para fazer naquele momento era servir mesas, servir viúvas. Era um serviço que poderia ser visto, inclusive hoje, como algo irrelevante. Ele era um jovem desconhecido, era um jovem simples, que amava a Deus e conhecia Jesus, e que por esse amor se prestou a fazer esse serviço. E aí, quando a gente continua lendo o relato de Estevão, a gente não só entende o porquê que essas características dele ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo, mas outras características também foram apontadas no relato sobre ele, dizendo que ele era um homem que falava com sabedoria, com unção do Espírito, que o seu rosto brilhava. Você pode ler o relato dele todinho no capítulo 6, no capítulo 7 você também, se você tiver curiosidade, você vai ver Estevão fazendo um dos discursos mais lindos da Bíblia. Um dos discursos mais cheios de instrução e de conhecimento. E esse discurso, inclusive, também veio para mostrar o quanto que você não precisa de título, nem de lugar de relevância para você conhecer ao Deus que você serve. Porque ele era um discípulo que foi escolhido para servir mesa. Ele não foi um discípulo que foi escolhido para pregar diretamente, como os 12. Mas isso não o impedia de se aprofundar e mergulhar na palavra e conhecer ao Deus que ele servia. E a primeira lição que eu quero dividir com vocês, aquilo que Deus ministrou ao meu coração a respeito dessa volta à essência e do exemplo de Estevão. Por que Estevão ele é esse exemplo para mim hoje, para dividir com vocês a respeito de uma pessoa que tem essência? Porque ele sabia quem ele era e ele sabia para que ele veio. Ele sabia que ele era um discípulo de Jesus e ele era apaixonado por Jesus. E ele veio para a glória desse Jesus. Ele veio e ele sabia para que ele veio. E o primeiro exemplo é esse, é você viver o ordinário cheio do Espírito Santo. O que é viver o ordinário? Aqui Estevão mostra para a gente que servir mesas talvez não fosse o trabalho mais
ungido para uma pessoa que era cheia do Espírito Santo. Mas ele fez e ele fazia com excelência. E o que isso ministra ao nosso coração, ministra ao meu coração e ao seu? Talvez você é só uma dona de casa, mas você precisa ser cheia do Espírito Santo para servir à mesa da sua família. Talvez você pense assim, não, mas eu não sou uma pregadora, eu não sou uma missionária, eu não coloco a mão na cabeça de pessoas, eu não sou usada para curar. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Estevão, ele mostra isso para a gente com uma intensidade tão profunda que você lendo esse relato, eu te encorajo a ler essa história. Que você servir mesas, você como esposa, você como mãe, assim como ele, eu imagino que em momentos de dificuldades, o que faz a gente servir com alegria? É só a presença de Deus, é só o Espírito Santo no nosso coração. Então não negligencie essa característica que está diretamente ligado à nossa essência, é a nossa conexão com o Pai. Nós não podemos andar desconectado dele, nós não podemos andar desconectado dele. Nós não podemos ser pessoas, mulheres, que aceitam ter um relacionamento superficial com ele, porque é a presença dele, é o Espírito dele que nos sustenta em todos os momentos. É o Espírito dele que faz a gente servir a nossa família com alegria. Porque assim como você, eu também tenho dias em que a gente olha e diz, não, hoje não, hoje eu queria ficar quietinha, hoje eu queria não fazer nada, hoje eu queria não falar com ninguém. Mas aí o Espírito Santo vem como uma luz. E se a gente não tiver alinhado nesse relacionamento, se relacionando com ele, a gente perde isso. A gente perde isso, passa. O relacionamento com o Senhor, ser cheio do Espírito Santo, é um segredo que está diretamente ligado à nossa essência. É quando você diz assim, eu não posso viver sem isso. É o ar que a gente respira. E talvez você até, no teu coração, você diga assim, pastor, eu não sei o que é isso. Eu te encorajo a buscar, a conhecer isso. Porque é essa conexão, é esse relacionamento, é essa profundidade que faz com que eu e você tenhamos força dia após dia para levantar, para seguir em frente, para enfrentar os desafios do dia, para servir a família, para trabalhar, para fazer coisas, para sonhar. É isso. Porque talvez você esteja fazendo até mesmo na força do teu braço, no teu ânimo pessoal, mas uma hora isso acaba, uma hora isso esgota. E é nesse momento que, se você não tiver comunhão com Deus, é que você para, que você adoece, a depressão te abraça, a ansiedade toma conta, o sofrimento, o desejo de desistir. Mas quando a gente vive um momento de comunhão com Deus todos os dias e busca essa característica da nossa essência, que é estar alinhado com quem nos criou, a gente vai até o fim. E a gente faz com alegria, a gente faz com satisfação. Faz com alegria, com satisfação. E aí, tem o segundo ponto que fala a respeito desse primeiro também, que complementa. Que uma característica de alguém que vive a essência daquilo que foi criado para ser, ele tem prazer em ser servo. Ele tem prazer. Eu digo para você, o meu segredo para fazer coisas que muitas vezes eu não tenho tanta vontade de fazer, eu não me sinto tão confortável para fazer, é dizer para o meu pai assim, pai, por amor,